Olá! Na videoaula de hoje, nós vamos descobrir o que é a globalização e identificar algumas características desse fenômeno, que é impulsionado pelas grandes corporações transnacionais e pelos estados de maior protagonismo internacional. E, ao mesmo tempo, também tem seus reflexos na organização das empresas, dos governos e na vida das pessoas. O século XX foi marcado por profundas transformações no sistema econômico internacional. Sobretudo na segunda metade desse século, avanços tecnológicos impactaram todo o sistema econômico-financeiro, possibilitando a expansão das empresas ao redor do globo e o aumento do volume de comércio entre países e regiões, caracterizando um mundo cada vez mais interligado. Além das redes de transporte, com sistemas cada vez mais velozes e distribuídos por todo o planeta, as tecnologias de comunicação também permitiram que um volume crescente de informações pudesse circular em vários locais ao mesmo tempo e de forma instantânea. As redes de comunicação tiveram um grande impulso com o desenvolvimento tecnológico da informática, dos sistemas de telefonia e de satélites artificiais. O volume de trocas econômicas internacionais foi elevado a um nível jamais visto na história da humanidade, impulsionado pela criação de novos produtos e serviços, pela difusão da publicidade e pela facilidade com que as mercadorias passaram a ser produzidas e a circular em diferentes países. A quantidade de pessoas que têm acesso à internet é um bom exemplo do que significa viver em um mundo amplamente conectado. Atualmente, estima-se que mais de 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo estejam conectadas à rede mundial, por meio de dispositivos eletrônicos, como computadores e telefones celulares. A intensificação desse fenômeno de integração mundial deu origem a um termo que passou a ser empregado a partir das décadas de 1970 e 1980, globalização. Embora muitos estudiosos tenham diferentes percepções sobre a globalização, é possível reconhecer alguns pontos principais relacionados a esse fenômeno. A ampliação dos processos de abertura econômica por parte de estados nacionais, que passaram a reduzir as barreiras à importação de mercadorias. O crescimento da atuação de empresas multinacionais, assim como o aumento do mercado mundial, a atuação crescente de organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, a Organização Mundial do Comércio, OMC, e o Banco Mundial, que influenciam as políticas econômicas dos países, sobretudo daqueles considerados em desenvolvimento, a redução do papel do Estado na economia interna dos países, que são cada vez mais influenciados pelo setor privado e pelo sistema financeiro internacional, os fluxos de informação através de redes como a internet, que se tornaram cada vez mais intensos, a formação de blocos econômicos e, por fim, o fortalecimento da atuação do sistema financeiro sobre os governos, as empresas e a sociedade. O avanço da globalização foi marcado, a princípio, pela hegemonia dos Estados Unidos como principal economia do planeta e uma superpotência com elevada capacidade de difundir sua influência por todo o mundo. Em comparação com outras das maiores economias do planeta, ainda hoje os Estados Unidos têm mantido protagonismo em relação à produção de riquezas, representada pelo PIB. Em comparação com outras das maiores economias, como as do Japão, da Alemanha ou mesmo em relação ao conjunto de países da União Europeia, o PIB estadunidense se mantém como o maior do mundo. A partir dos anos 1980, a China passou a apresentar um processo de crescimento econômico muito intenso. A evolução do PIB chinês, ao longo das décadas seguintes, levou o país a se tornar a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Desde o início dos anos 2000, a China, em conjunto com o Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, formou um grupo de cooperação conhecido como BRICS. Esses países têm como características em comum o fato de possuírem uma grande população, muitos recursos naturais, serem países em desenvolvimento e possuírem uma parte significativa da população pertencente à população economicamente ativa. Algumas estimativas prevêem que, ao longo das próximas décadas, as economias dos BRICS irão corresponder a cerca de metade do PIB mundial. É interessante perceber que, se considerarmos os fluxos de informação e de comunicação, podemos dizer que vivemos em uma espécie de aldeia global, em um mundo onde as fronteiras físicas parecem ter sido superadas.
Mas, em termos econômicos, essa integração não beneficiou toda a comunidade mundial de forma igualitária. E percebemos que as disparidades socioeconômicas persistem e muitas vezes se ampliam neste mundo globalizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais!